Notícias, traz a informação. Virtual News. 10h46, você não está perdido no tempo, são 10h46 mesmo, nós começamos atrasado hoje o Virtual News desta quarta-feira. Problemas técnicos, mas já sanados, com certeza o Virtual News de hoje, estamos aí no pré-feriado, feriadão de 7 de setembro chegando, e nós começamos esse Virtual News desta quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Bom dia aos constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto, que é a Sociedade Organizada. Dia 6 de setembro, para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. E aproveitar e dar os parabéns para o pessoal do dia 7, do dia 8, do dia 9 e do dia 10. Quinta, sexta, sábado e domingo. Lembrando aí que o Virtual News você pode acessar também agora no site da Virtual de uma forma muito mais rápida. É só você digitar 1rv.com.br e você acessa o site da Virtual. De uma forma, já pensou? A pessoa ficar ali digitando rádio virtual com 2Ls.com.br? Era legal, mas agora rv1.com.br e você já acessa de forma prática e rápida. 10h48, participação hoje de Denise Brito e o nosso amigo Júnior Santista, que já carinhosamente chamado o homem do Santos Futebol Clube, que está aqui nesse bate-papo nos controles. Maria Clara, bom dia, Júnior, bom dia, Maria Clara. Denise vou te chamar de Júnior. Bom dia, Márcio, Maria Clara, doutor José Luiz. Bom dia para todos que nos ouvem e nos assistem. E quero deixar aqui 2 beijos, na verdade, especiais. Vou pedir licença, viu, Márcio? Para minha amiga Daniela, que nos ouve, nos assiste sempre no YouTube quando não consegue acompanhar ao vivo. Minha amiga Daniela, que nos ouve lá da Polônia. Um beijo, Dani, minha querida afilhada. E um beijo especial também para minha cunhada Flávia, arquiteta maravilhosa, super competente, da Mureta Santista, trabalha também na Todeskine. E quero deixar um beijo especial para a Flávia, que me ouve e me assiste desde o primeiro programa, é minha fã. Legal. E minha audiência assídua, viu, Márcio? Acompanha o programa, as preces, as músicas. Um beijo, Flávia. Legal, bacana. Júnior, o pai também, José Luiz, que maravilha. Meu pai é o titular, né? O José Luiz Lourenço. O Júnior está sempre ali logo abaixo. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, doutora Denise. É muito legal você ter um título de santista, né? É um título que eu começo a me orgulhar bastante. Poxa, muito bacana. Um pré-feriado aí pra gente, quinta-feira com o feriado da Independência, depois sexta-feira lá em Santos nós temos o dia, né, da padroeira, para os católicos um dia que se pode comer carne na sexta-feira, então é assim seguimos. Diz uma coisa, você tem, quando a gente fala Júnior, você remete a não vou dizer réplica, mas a uma homenagem a uma pessoa que te antecede, né? Você vê isso como uma responsabilidade? Você vê isso como uma homenagem? Como é que você vê essa questão de ser Júnior? Eu acho que o Júnior realmente ele é uma continuidade e sim uma responsabilidade, né? É um legado que é transmitido e que a gente tem essa responsabilidade de manter um bom legado. Então isso é sim uma responsabilidade. Mantém uma personalidade, mas sempre observando o exemplo a seguir. Exatamente. O exemplo ele tem que seguir, tem que manter ali a dinastia, sim. Mas com bastante responsabilidade. Porque é interessante essa questão do Júnior, né? Sim. Maria Clara não pode ser Júnior, né? Tudo bem. É dado o jeito, só o homem, né? Isso precisa mudar, viu, Denise? É verdade, é uma boa sugestão. Vamos deixar, filha. Criar um patronímico para filha. Como é o nome? Patronímico. Patronímico. Olha aí, tá interessante. Vamos. Sim. Igualdade, né? Seria muito bom. 10 horas mais 51 minutos. Tudo ok com áudio? Tudo certo? Perfeito? Vamos então às pautas de hoje do Virtual News? Vamos lá?
Principais notícias desse dia 6 de setembro de 2023. Estados Unidos dizem que Coreia do Norte pagará um preço por qualquer fornecimento de armas à Rússia. Olha aí a ameaça. Biden está lá foi visitar a Ucrânia, se não me engano. Vai à Câmara incentivo a empresa para contratar idoso. Comissão aprova isenção de IPI na compra de caminhonetes por produtor rural. Criada a Política Nacional de Empreendedorismo para o Jovem do Campo. Corrupção e lavagem de dinheiro serão imprescritíveis, aprova a CSP. Projeto que dificulta a devolução de bens de acusados de tráfico é aprovado pela CSP. Câmara aprova limite para juros no cartão de crédito e desenrola. Zanin obriga o governo a fornecer remédio mais caro do mundo à criança. Planalto refaz galeria de foto colorida de Lula ao lado de Bolsonaro em branco e preto. Santos anuncia auxílio emergencial às vítimas de incêndio. Essas são as matérias de hoje aqui do Virtualizando. Ele já fez uma cara de surpresa ali, porque tem algumas que entraram agora pela manhã. Tem uma atualização ali. Agora vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, reforma ministerial de Lula terá prazo de validade. Há riscos para a governabilidade em 2024. Manchete do Estadão. Voto secreto definido por Lula é chamado de arcabouço retórico e inconstitucional no STF. Manchete do Estadão. Com 27 mortes, uma última passagem do ciclone extratropical supera a maior tragédia natural do estado do Rio Grande do Sul. Matéria do G1. Mini-reforma eleitoral confira os principais pontos em discussão na Câmara dos Deputados. É a manchete do R7. Rompimento de reservatório destrói casas, carros e deixa feridos em Florianópolis. Está na Isto É. Sul chega a 28 mortes após ciclone. 27 vítimas são do Rio Grande do Sul e uma vítima em Santa Catarina. As manchetes são do UOL Notícias. Marina Silva reconhece divisão sobre proteção ambiental em meio à exploração do petróleo. Jornal do Brasil. Estado eficiente. Mais de 30 penduricários turbinam remuneração de servidores no Globo. Verbas estas chegam a dobrar salário, principalmente no judiciário. Gasto com o pessoal no Brasil de 13,5% do PIB é o maior que a média das nações ricas. Dessas aí, qual delas vocês podem... O Brasil é uma nação rica. Só não sabe empregar sua riqueza de forma correta. Exatamente. A riqueza exige. Nós não somos pobres. Pelo contrário, somos abençoados por Deus de ponta a ponta, né? E só que a riqueza está se esvaindo. Dessas aí, qual vocês querem comentar? Eu vou comentar aqui sobre, porque é da minha área, né? Vou falar aqui como advogada, dessa questão desse pronunciamento do presidente Lula a respeito de colocar sigilo e não dar publicidade aos votos dos ministros do STF. E vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que, mas nos Estados Unidos e em outros países a Suprema Corte não se pronuncia. Não é verdade, então, esclarecendo aqui para quem nos ouve e nos assiste, não é verdade, os votos são públicos, sim. A diferença é que, em alguns países, talvez essa transmissão ao vivo dos votos, como temos hoje, e isso veio a partir do julgamento do mensalão, talvez essa publicidade na mídia seja menor. Mas os votos são públicos, sim, e fundamentados, e todos conhecem qual é o pensamento do ministro da Suprema Corte, o que levou ele a chegar naquele voto, né, os fundamentos. Além do que, isso é uma garantia constitucional, salvo o melhor juízo, se eu não estiver enganada aqui, presente no nosso artigo 37 da Constituição Federal. Então, para que isso seja possível, né, como quer o presidente Lula, precisa primeiro combinar com a Constituição Federal, o que não é possível. O artigo 37, que dá publicidade às decisões judiciárias e tudo mais, não é uma cláusula pétrea, mas entendemos que se está na Constituição Federal, acaba sendo uma cláusula pétrea. Outro comentário para finalizar é a respeito
da diferença que nós temos, porque se você for comparar, mas nos Estados Unidos não é público. É público, além do que a democracia nesses países, como os Estados Unidos e a França, funciona. Não é o caso da democracia aqui no Brasil, infelizmente. Né? Que diga-se, o próprio presidente Lula julga como relativa. Eu vou destacar também o desatino do Luiz Inácio, que resolveu falar sobre essa questão da publicidade dos votos do Supremo Tribunal Federal. Me parece que o estágio de loucura dele está ficando um pouquinho maior, mas eu entendi o que ele quis dizer o que está por trás ali desse... É a Maria Antonieta Tupiniquim. Esse comentário dele, o por detrás, foi por conta de comentários da própria militância petista que criticou alguns votos do Cristiano Zanin. Votos que, por sinal, foram corretos. Mas não é esse pessoal que é a galera do amor, que não tem ódio, que não tem nada. Então, para você bloquear o ódio da esquerda, você tem que silenciar, inclusive, os votos do Supremo Tribunal Federal. É, no mínimo, estranho, não é? Então, eu acho que o Lula ele exagerou, agiu contra a Constituição, que prevê o princípio da publicidade para todos os atos do Poder Judiciário, salvo, lógico, aqueles casos de sigilo e coisas do gênero, mas tornar votos sem publicidade é uma loucura. Então, aliás, a publicidade é um princípio do direito administrativo, né? Da administração pública. Chama atenção essa questão do voto ser secreto, essa coisa essa caixa de Pandora, né? Que a gente tem que abolir isso, porque você observa um promotor de justiça, ele põe a cara, ele enfrenta o crime organizado, ele se expõe, ele põe a cara. Um policial também se expõe. Um juiz, em determinados instantes, se expõe. Então a gente espera que o do STF também não tenha que se esconder, principalmente por um voto que o brasileiro deve saber. Afinal de contas, todos os poderes emanam do povo. Aqueles com eleição direta ou não, mas emanam do povo. Então o voto secreto aí não cabe, né? Eu entendo que o grande problema, Márcio, é quando você enfrenta alguns princípios e você perverte esses princípios. Quando você tem uma corte e ela quer julgar de modo apenas político e não técnico, acontece esse tipo de coisa. Porque aí sim, os ministros eles vão ser confrontados na rua, porque eles estão fazendo coisas ali que não condizem com a atividade deles. Então acaba sendo contestado, sim. Agora, é lógico que essa contestação ela não pode ultrapassar nenhum limite, não pode colocar em risco a vida do próprio ministro, mas eles devem ser contestados, sim, porque quando eles julgam contra a Constituição, que é o dever deles, eles precisam ser contestados. Além disso, outro ponto também que merece observação aqui é o seguinte. Claro, ninguém defende aqui nenhum tipo de agressão a qualquer instituição, principalmente aos juízes. Todos têm que ser respeitados enquanto cidadãos e tudo mais. Contudo, quando você aceita a carreira da magistratura, e principalmente, né, no caso, quando você aceita ser juiz do ministro do Supremo Tribunal Federal, você traz junto o ônus, não é? Você recebe o bônus, mas você também assume o ônus. Qual é o ônus? Você vai estar sujeito a críticas e a diversas situações e condições que você se coloca a partir do momento que você aceita o cargo, né? Dito, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, que agora parece que reviu a posição dele, mas era um dos posicionamentos dele. Quem não quer ser criticado, me parece que a fala é mais ou menos assim. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser avaliado, passar sob o crivo da população e do julgamento, que não exerça nenhum cargo público. Quando ele deu essa declaração, ele estava realmente muito correto, porque é isso. Quando você aceita, você também tem que se sujeitar às condições que o cargo impõe. Não é obrigado, né? Não é obrigado. Exato. 11 horas, próxima matéria. Estados Unidos dizem que Coreia do Norte pagará um preço por qualquer fornecimento de armas à Rússia. As negociações sobre armas entre Rússia e Coreia do Norte estão avançando ativamente, disse a autoridade dos Estados Unidos ontem, e alertou que o líder Kim Jong-un que seu país pagaria um preço por fornecer à Rússia armas para uso na Ucrânia. Fornecer armas à Rússia não terá bons resultados para a Coreia do Norte, e eles pagarão um preço por isso na comunidade internacional.
disse o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, a repórteres na Casa Branca. Essa foto do arquivo é o presidente russo Vladimir Putin e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que posam para uma foto durante uma reunião em Vladivostok. É isso? Vladivostok. Sei lá, o meu russo está fraco hoje. Na Rússia, em 25 de abril de 2019. Lembrando que o Kim ficou longe um tempo, depois reapareceu de novo, aí disse que a irmã ia assumir, não sei o quê, aí voltou o Kim. O menino, o malvado favorito de muitos. Apareceu. Né? Nessa questão das armas da Rússia, né, que a matéria menciona, uma curiosidade que trago é que a Rússia, a verdade é que a Rússia entrou nessa guerra acreditando que não duraria mais do que 4 meses, no máximo 6, o que não aconteceu, né? Já está estendendo a um tempo maior e o presidente Putin não tem muito para onde correr. A Rússia tinha um arsenal de armas da antiga União Soviética, mas que muita coisa se deteriorou nesses galpões com o tempo, não é? E agora se vê diante dessa situação que a guerra continuou, a Ucrânia resistiu e resiste muito mais do que a Rússia esperava, e agora parece que o presidente Putin vai se socorrer à Coreia do Norte atrás desse arsenal que eles precisam, né? Essa é uma informação que li hoje de manhã falando sobre isso. Essa guerra é lamentável, e se isso realmente acontecer, essa parceria entre a Rússia e a Coreia do Norte, viveremos tempos difíceis. O que eu vou falar aqui agora não é discurso de Miss Universo, mas a paz mundial parece que é algo muito sensível e muito complicado, muito frágil, para se dizer o português correto. O que a gente observa é que a Coreia do Norte ela não tem limite para absolutamente nada. Não há quem coloque limite nela. Quem colocou um pouquinho de sossego para a Coreia do Norte chama-se Donald Trump. E aí, depois, quando a fraqueza que o Ocidente começou a demonstrar, mais especificamente os Estados Unidos demonstrou, o Kim Jong-un ele simplesmente reacendeu ao cenário mundial. Preocupante? Muito. Porque essa gente realmente é maluca e tem armas nucleares em seu arsenal. Só para chamar a atenção, nós estamos falando de uma Rússia que foi buscar armas junto à Coreia do Norte. Nós temos a Ucrânia que está recebendo um aporte de armamento bélico de outros países. Né? Ela vai receber os F-16 até o final do ano para fazer essa questão da sua defesa aérea no seu território. Por um lado, a gente está tirando armamento e, por outro lado, está se dando condição de defesa. Onde o correto, na verdade, era não ter armamento nenhum mais. E agora, com o nosso louco mundial aí, que assume o primeiro maluco do mundo aí, que está fazendo o teste nuclear, míssil balístico, isso e aquilo, a coisa fica mais intensa, mais preocupante. E a demora numa solução para se terminar com esse conflito, isso pode trazer graves problemas, até o momento que alguém tomar uma atitude que vai afetar ainda muito mais e vai se tornar algo irreversível. Sim, porque o que eu vejo é justamente o que comentei no começo, né? O Putin não esperava que isso fosse demorar tanto. Eu vou lá, ataco a Ucrânia, resolvo isso em 4 meses, acabou. Mas a Ucrânia é um país com uma história muito forte, é um país católico, é um país de pessoas muito fortes e estão acostumados com o frio, com a luta, conquistaram o território em guerras anteriores, reconstruíram o país muito rápido. Então, eu acho que o Putin não contava com isso. Uma outra curiosidade que trago também é que relatos de que os soldados russos vão para a guerra totalmente sem preparo, sem treinamento. Então, eles vão selecionando, né, o contingente ali, os civis, você vai para a guerra e acabou. A CNN, na semana passada, soltou uma uma entrevista, né, de 2 soldados, na verdade, que acabaram saindo do campo de batalha porque foram atingidos e
fizeram esses relatos. Nós fomos selecionados para ir à guerra e não tínhamos o menor preparo. Ó, pega essa arma aqui, vai lá lutar no frio, na fome, na chuva, né, na tempestade, sem preparo algum. Então, é um ponto que o Márcio reforçou, e é isso mesmo. O Putin foi meio que amador quando se adentrou nessa guerra. Qual é o apelo dessa guerra para o povo russo, né? Porque a gente lembra de um povo russo que na Segunda Guerra Mundial, com menos condições, a menor condição, melhor estrutura, expulsou os alemães, juntamente com o inverno, né? Dividiram as armas, 2 soldados com um único rifle, quer dizer, isso é histórico. Agora, se você observa, o povo está entendendo como essa guerra, né? Então, está entendendo como. E o Putin foi bem amador. A verdade é que ele tentou fazer, né, mais ou menos como o que aconteceu na Segunda Guerra e deu ruim. Como dizem no popular, deu ruim. Não é só os armamentos, né? São as sanções econômicas, isso aperta para todo mundo. Isso, né? Inclusive um dos motivos dele ir na Coreia do Norte buscar essas armas são essas sanções, né? Há quem diga que para você controlar um louco, você precisa de uma pessoa mais louca ainda, né? Então, o Donald Trump, me parece que ele fazia bem esse papel de controlar o Kim Jong-un. Agora, quando você tem um Ocidente enfraquecido, eu acho que você desperta realmente uma grande preocupação, porque quem pode fazer alguma defesa ou quem pode fazer alguma coisa está ligando para outros assuntos que não esse. Está fornecendo armas, está fornecendo defesa, mas até a página 2. Então é realmente algo muito preocupante. Lembrando que não adianta bloquear no WhatsApp e ficar mandando carta de repúdio. Isso não vai funcionar. 11 horas mais 7 minutos. Vamos à próxima matéria. Vai à Câmara e incentiva a empresa que contratar idoso. Os empregadores que contratarem colaboradores com igual idade igual ou superior a 60 fiscais com a duração de 5 anos. 2019, do senador Chico Rodrigues, do PSB, aprovado nesta quarta-feira, dia 5, pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto recebeu o parecer favorável do senador Rodrigo Cunha. Como foi aprovado em caráter terminativo na CAI, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para votação no plenário. As informações são da agência Senado. É triste a gente observar umas situações como essa. Foi alterado a questão da aposentadoria. E a alteração, ela reflete na permanência de pessoas acima de 60 anos no mercado, por uma necessidade, uma previdência que não fez o seu dever de casa. Isso é claro, isso é prático, diante de um Estado pesado, que é um dos que mais sangram a previdência. Ok. E então, agora, como se tem que trabalhar mais tempo, eu tenho que dar incentivo para que você contrate as pessoas de mais idade. Por quê? Porque eu disse que elas vão ter que permanecer mais tempo no mercado de trabalho. Então, para que essas pessoas permaneçam, porque eu sei que o mercado é violento, a competitividade é exímia, se você não tiver um notório saber e um destaque especial naquilo que você faz, você vai ser engolido pelo mercado, pelos jovens que estão aí chegando, pela dinâmica, pela otimização. E aí o governo disse que então eu vou ter que dar algum incentivo, eu vou ter que dar algum desconto. Eu crio uma situação em que eu mesmo tenho que dar desconto para que ela seja exercida. Sim, é um ponto que merece observação, muito bem observado pelo Márcio. Essa questão da Previdência é uma bucha de canhão, né? Houve a reforma, mas acho que o efeito prático foi pouco. Eu acredito que a reforma da Previdência postergou um problema que terá que ser enfrentado. Esse é um ponto. Mas vou trazer aqui um outro ponto, porque é véspera de feriado, então vamos falar também de coisa boa, né? Extrair da coisa ruim a coisa boa. A população, as pessoas vivem mais hoje em dia por conta do avanço da medicina. Então, antigamente, uma pessoa com 40, 45, 50 já era bem velha. Hoje, uma pessoa com 60 anos, ela está entrando na universidade, passando na prova da OAB, se tornando engenheiro, arquiteto, médico, não é? A medicina nos trouxe isso.
Então, eu acredito que, olhando por esse lado, né, é possível, sim, contratar uma pessoa acima de 60 anos, com bastante saúde e com tempo de vida útil para o laboro, né? E aí aproveito trazer aqui uma outra curiosidade nas minhas andanças pelo mundo, que eu observo. Quando você vai para a Europa, você vê o idoso, ele é muito respeitado e valorizado. Você vê aquelas pessoas de 65, 70 anos trabalhando, vestidos elegantemente, ou nem tão elegantes em outras funções, mas são valorizados, eles trabalham e são valorizados. Claro, na Europa a população é muito menor que aqui no Brasil, e a população, principalmente idosa, é maior. Então, esse é um ponto a ser analisado. Mas eu acredito, sim, que uma pessoa de 60 anos tem ainda bastante a contribuir para o trabalho. Não é? Então, não vejo se isso acontecer, essa medida como de todo ruim. Agora, um outro ponto, que aí é a notícia ruim, não tem trabalho para os jovens. Então, terá para o idoso? Não é? Fica aí a reflexão. Eu vou colocar mais uma pimentinha nessa situação, que anteontem eu estava saindo de estúdio e um senhor andando pela rua, falando em voz alta, parou diante de mim e falou: olha, moço, eu pareço ter 60 anos, 62. Eu falei: não, o senhor está super bem. Eu falei: pois é, eu sou um pedreiro e eu não consigo trabalho. Por quê? Pela idade e pela função, é difícil. Então, concordo com você. Então, nós temos aí uma situação em um nível populacional e uma outra camada da população, uma outra situação, que é difícil. Nós temos mais uma vez aquela questão do desequilíbrio das coisas, né, que muitas vezes são feitas sem o devido planejamento e acabam sendo atropeladas. A reforma da Previdência ela foi necessária, ela ainda é necessária, né, em mexer em algumas coisas, só que eu acho que um ponto que você tocou muito bem, Márcio, é a questão do Estado babá. O Estado que tem que te prover tudo, que tem que fazer tudo, que tem que te dar tudo. Então, simplesmente não funciona. Esse Estado gigante, ele sempre vai causar esse tipo de distorção. Então, aquilo que a gente tirou do nosso custo de colocar essa pessoa trabalhando por mais tempo, você coloca de volta por um incentivo fiscal. Ou seja, você trocou uma coisa pela outra. Foi eficiente? Não sei. A gente vai descobrir daqui a algum tempo. De modo geral, como disse a doutora Denise, é uma boa, porque você ter realmente a experiência de pessoas nessa faixa de 60, 65 anos, ela é valorosa para muitas empresas. Tem até um filme muito curioso chamado Um Senhor Estagiário. Sim, super bacana, De Niro. né? Com Robert De Niro, exatamente. Esse filme é um filme muito bacana. E ele demonstra ali realmente essa questão da experiência que a pessoa ganha na vida e ela consegue transformar isso para o seu ambiente de trabalho. Então, realmente é algo bacana, é algo legal. Só que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio realmente, porque com 60, 65 anos é para a pessoa já estar pensando em se aposentar, em ter sua vida tranquila, de modo geral. E não entrar nesse mercado mais feroz, mais competitivo, como é a coisa, porque realmente vai causar uma distorção. Eu trouxe essa questão desse senhor que trabalha com quem é alvenaria, um pedreiro, porque necessita de uma condição física e um esforço repetitivo por anos. Sim. Aí uma pessoa aos seus 60 anos que fica desempregada, como é que ela vai conseguir uma colocação em uma empresa? Aí tem toda essa situação. Esse é um caso. Também vai um caso de um soldador, que quando com 60 anos, como é que ele vai conseguir? Peraí, eu faço bem, mas a visão já não é a mesma. Você tem uma outra situação. Então, algumas situações que você tem o conhecimento, você poderia ser alçado a um mestre, a um coordenador, alguma coisa assim. Mas isso não é a maioria das vagas que existem. Exatamente. Para cada um que toma, para cada um chefe, tem necessário mais índios, né? Sim. A não ser o governo federal que está criando nossa mais índios realidade. mais chefe do que índio, né? Então, mais cacique do que índio. Olha, eu vou trazer aqui uma situação completamente utópica, para se dizer, sobre essa questão da medicina que a doutora Denise levantou. Antes, um piloto de Fórmula 1 com 35 anos, ele era considerado extremamente velho e já estava no final de carreira. Hoje nós temos dois aí na faixa dos 40, na faixa do 40, né? O Fernando Alonso com 42 anos e temos o Lewis Hamilton aí com seus 38 para 39 anos. E estão correndo muito bem, muito bem. Então esse avanço da medicina realmente foi muito bom.
Mas, daqui a algum tempo, eles vão ter... Essa condição física vai pesar, né? O reflexo já não vai ser igual, a condição física realmente de aguentar uma corrida por 2 horas já não vai ser igual. E isso a gente traz para um mercado de trabalho normal. É uma coisa, situação muito comum e muito corriqueira. Enquanto a experiência for positiva e ele continuar sendo competitivo, Exatamente. mas a partir do momento que ele baixar os níveis de sim. competitividade... Mesmo porque existem aquelas profissões que têm um tempo de vida útil, né? Jogador de futebol, o pessoal que mais... Né? Então, assim como o pedreiro, o jogador Sim, de futebol... exatamente. Situação. Então, com essa possibilidade, nós vamos dar incentivo bacana. Mas será que é o remédio mesmo? Exatamente. Eu acho que tem que se Será pensar um que pouco melhor mesmo. Será que eu não estou dando um paliativo, não? Será que Se não é a um questão placebo? Falar se que a eu- questão for meramente, como disse o Márcio, a fim de maquiar a situação previdenciária, acredito que não seja a melhor maneira de Eu tenho que se dar incentivo resolver. para o primeiro emprego. Eu tenho que dar incentivo Sim. para o último emprego também. Exatamente. Aham. E quem está no meio, como é que Quem tá fica? no meio, É entendeu? 11h17, próxima matéria. Comissão aprova isenção de IPI na compra de caminhonetes por produtor rural. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem o projeto de lei PL 2963 de 2019, que isenta do imposto sobre produtos industrializados o IPI, a compra de caminhonetes por produtores rurais que sejam pessoas físicas. O texto segue para a Câmara dos Deputados e, se não houver recurso, para votação em plenário. O projeto do senador Irajá recebeu o relatório favorável do senador Nelsinho. E a matéria isenta do IPI os veículos de transporte de carga, caminhonetes, adquiridos por produtores rurais. A proposta havia sido aprovada em 2019 pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, um relatório favorável do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso do Sul. De acordo com o projeto, ficam isentas do IPI as caminhonetes de fabricação nacional com um peso bruto total de 3.500 quilos, quando adquiridas por produtor rural. A diminuição da tributação pretende estimular o setor rural, que, segundo o autor do projeto, é de extrema importância para a economia brasileira. A fonte é a Agência Senado. Vou comprar minha Ultra Top de última linha, que custa 300, 400 mil reais, com desconto de IPI. Eu vou fazer aqui o meu comentário. Deus do céu! Eu vou fazer aqui o meu Compra comentário. trator, não dá desconto no trator. O que acontece? É o Minha Caminhonete, Minha Vida que o MST quer. Nada além disso. As imagens estão na internet para quem quiser ver, né? Ah, mas eu sou MST, eu não tenho terra, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas anda de Hilux. É nada além disso. Essa medida é isso. Minha caminhonete, minha vida que o MST quer. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse programa já existe há 4 anos, esse incentivo para que o pequeno produtor rural compre uma caminhonete, enfim, para trabalhar ali. Esse incentivo já existe há 4 anos. Contudo, veja o pulo do gato que trago aqui. Era um incentivo para quem tinha CNPJ. E todo mundo sabe aqui que o MST não tem CNPJ. Se você quiser intimar o MST, enfim, ou para que ele responda juridicamente, né, tem algum tipo de responsabilidade, você não vai encontrar o CNPJ do MST. Então, o que esse projeto vai fazer? Vai mudar. O incentivo passará a ser para a pessoa física. Entendeu? Então, todo mundo ali, né, os que se enquadrarem ali nos requisitos. Ah, eu sou produtor rural, tenho aqui uma terra, um assentamento, eu quero comprar uma caminhonete como pessoa física, então ele vai poder. É isso. Olha, nós pelo menos já temos aí um par de semanas que a gente discute sobre a reforma tributária. Esse salseiro tributário brasileiro, ele, mais uma vez, ele não se encontra abarcado, ou seja, do nada me surge uma proposta do IPI e ainda por cima voltado para a pessoa física também. Em tempos malucos aí, a gente acaba vendo isso e ficando completamente assustado. Detalhe, no meio de uma reforma tributária. Então, exatamente, no meio de uma reforma tributária você lança um incentivo de IPI. Como é que vai ser esse Você está funcionamento? discutindo uma reforma e você ainda... Aí você... É uma Que seriedade, reforma... Que conexão é essa? Não, vou aprovar antes que depois não vai ter. Eu desejo É uma sorte, reforma que não inclusive. abarcou esse tema. E aí a gente vê como é que uma indústria ela vai evoluir com base nisso. A gente não tem segurança jurídica absolutamente nenhuma. Só para ficar claro, ninguém aqui é contra a aquisição de caminhonetes por quem quer que seja.
Você tem a sua lavoura, você vendeu, você está ali para ganhar dinheiro. E você vendeu, comprou sua Hilux, se você é do agro, se você não é do agro, se você é do familiar, se você é um agricultor, se você é um pecuarista, se você lida com laticínios, isso não interessa. Você tem o direito de comprar a caminhonete, o carro que você quiser, o avião que você desejar. O que o governo tem que entender é que da parte dele o que ele precisa é adequar a questão da produção e o direcionamento daquilo que você produz para chegar no mercado sem os atravessadores. Exato. E propiciar você uma condição de lucro e longevidade do seu negócio ainda maior. Tecnicamente, a passagem do governo é essa. A partir do momento em que você dá desconto para A, por que B não merece também? Por que C não merece também? Por que o professor, então, não tem que ter desconto de IPI na compra de computadores? Por que o médico não tem que ter desconto de IPI na compra dos equipamentos? Exato. Por que o taxista já tem no carro? Quer dizer, onde é que nós vamos chegar? É um incentivo seletivo. É isso. Agora, se chegar para você vai ter aqui um financiamento direcionado para quem faz, olha só que coisa boa, hein? Para quem faz aquisição de tratores, de equipamentos agrícolas. Bacana, o BNDES faz isso. Legal. Sim. Se você é um agricultor e quer comprar no BNDES, você vai ter um juro diferenciado. O BNDES já faz isso. É um juro menor. Então... Eu acho que essa discussão, mais uma vez, ela está sendo travada de modo completamente equivocado. Vamos dar desconto de IPI para o caminhoneiro também? Porque assim, o IPI, o desconto do IPI, ele também não é tão grande coisa assim. Ele não vai causar um grande impacto nesses valores. A questão que se põe é, por que todo brasileiro, quando ele vai comprar um carro, ele também tem que dar um carro de presente para o governo? Não faz sentido. Ou todo mundo presente o governo, ou então o governo não recebe presente de ninguém. Exato, porque se em outros países, em outros mercados, você tem uma tributação de 7% em um veículo, por que nós temos que pagar 60%? Lembrando que quando você dá desconto no IPI, você diminui a receita. E alguém vai ter que pagar essa conta lá depois. Então, para quem paga imposto, sempre a carga fica maior. Então, quando você tira de um lado, alguém vai ter que... Opa, peraí. É igual quando você sai para comer a pizza. Todo mundo vai participar na mesa. Se alguém não pagar existe menos, alguém vai ter que pagar mais. Grátis. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Alguém vai ter que pagar mais para equilibrar ali, porque a pizza ela teve 8 pedaços e cada pedaço tem um valor. Se você, fulano, então alguém tem sempre que pagar mais. Então, não sou contra nenhum incentivo ao agricultor, desde que seja aquilo necessário à produção. Mas eu preciso da minha caminhonete para levar meus produtos. Perfeito, BNDES. BNDES. Juros baixinhos já ajuda pra caramba. Muito. Agora, dá desconto de IPI para um, você vai ter que estender a toda uma cadeia produtiva. Ao agricultor que merece, ao caminhoneiro que merece, ao professor que merece, a todos os profissionais que fazem o uso de tecnologias e equipamentos para o seu trabalho. O pessoal da pesca, o pessoal, todo mundo, helicóptero vai ter que ter, eu sou piloto, quero ter uma frota, vou ter que ter desconto de IPI. Afinal de contas, sim, todos somos iguais. Tratamento igual, né? Tratamento igual. Meu IPI, minha vida. 11h24, vamos à próxima matéria. Criada a Política Nacional do Empreendedorismo para o Jovem do Campo. Foi publicado no Diário Oficial ontem a lei que cria a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. Sancionada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 14.666, de 2023, tem o objetivo de estimular o empreendedorismo rural entre jovens de 15 a 29 anos por meio do acesso a crédito, difusão de novas tecnologias, educação empreendedora e capacitação técnica. A norma tem origem na PL 2208/2022, substitutivo da Câmara da PLS 104/2015. A proposta foi aprovada pelo Senado em agosto, tendo como relator o senador Zequinha Marinho. Pelo texto, a política voltada ao jovem do campo deverá estimular através de regulamentação a ser feita no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, a criação de linhas de crédito específicas para jovens do campo. Para isso, serão instrumentalizados os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural. Agência Senado. Bacana. Ótimo. Excelente. Você vai dar linha de crédito e vai criar uma incubadora para o jovem. Tecnicamente, eu acho que se chama isso. Uma incubadora para que ele comece a desenvolver e, a partir de um certo momento, ele consiga caminhar sozinho. Isso é excelente. A questão que me preocupa é se ele vai ter toda uma condição e um apoio técnico para não apenas contrair uma dívida. Né? Mas, e assim, se esse jovem no campo for um jovem produtivo e tiver sucesso no seu empreendimento, isso é espetacular. Né? Vamos garantir não o êxodo do campo, e sim o desenvolvimento.
nas áreas rurais, Sim. principalmente nos rincões brasileiros, que tem uma dificuldade ainda maior. Né? Denise, Sim, puxando o gancho, né, da matéria anterior que comentávamos, né, da minha Hilux, Minha Vida, é mais um projeto de lei, um incentivo que já existe. O Pronaf já financia 100% do valor dessas máquinas agrícolas que o Márcio citou na matéria anterior. Então, não precisaria desse incentivo de IPI, porque o Pronaf, através do BNDES, já faz isso, né? Já faz há algum tempo. Então, por exemplo, no governo anterior já existia esse financiamento de 100% de máquinas agrícolas, tratores, caminhonete, o que seja, para que a pessoa do campo financiasse os insumos que precisasse. Dito isso, uma coisa que se sabe, o Márcio falou disso, é desse êxodo do rural. O jovem não quer continuar no campo. Essa que é a grande verdade. E ainda mais num mundo hoje de tecnologia, a verdade é que os herdeiros, os júniors, não querem continuar com aquela atividade laborativa dos pais, e isso especialmente no sul, né, na região sul do país, a gente vê muitas matérias e o comentário é esse, que o jovem não quer continuar ali. Então, entendo que a medida, apesar de já existir, agora me parece que mudou de nome, né, empreendedorismo para o jovem do campo. Se for realmente levada a efeito, acho que é uma atitude válida para incentivar esses jovens, especialmente porque o jovem ele quer trazer para o campo tecnologia. Então, aquele pai, aquela mãe que plantava de um jeito, o jovem hoje precisa desse incentivo para que traga novas tecnologias, plante de uma maneira diferente, colha de uma maneira diferente, traga outras maneiras de se trabalhar a terra. Então, uma medida positiva. Márcio, meu comentário vai muito próximo daquilo que você falou sobre o medo de que esse jovem ele acabe contraindo mais uma dívida e não um incentivo que traria algum benefício para o país, né? Eu acho que falta para o campo aí, tá também atrelado a um projeto muito semelhante ao que o Sebrae faz com as novas empresas e com uma incubadora de empresas. Então, incubar novas tecnologias, novos incentivos e novas técnicas no campo. Eu acho que isso precisa estar atrelado a algum projeto para realmente não se tornar mais uma dívida que o jovem vai contrair e depois se complicar pelo resto da vida. Eu sempre falo nessa questão da educação, porque a educação ela abre um leque de consumo em vários segmentos, e principalmente neles. Inclusive, dentro das verbas do governo que seguem para a educação, na questão da merenda, ela tem uma questão destinada à compra dos produtores rurais, né, familiares, dos pequenos produtores, né, próximos às cidades, para o oferecimento do material para a composição da merenda. Isso é espetacular. Se você começa e um ótimo incentivo, não é? Sim, se você começa a ter uma incubadora já voltado para um segmento como esse, quer dizer, o próprio governo ele é consumidor de um produto e ele pode sim dar condição para que essas pessoas tenham sim, uma condição de mercado melhor. O mercado competitivo, sim, mas dentro de um incentivo e de um crescimento. Afinal de contas, o governo é o que mais consome por causa da educação. E é o que eu falo. Tem os estoques reguladores também, que eram uma ferramenta aí para baixar os preços. Né? Sim. Eu nem sei como é que estão. Vamos aguardar, a iniciativa é positiva, manutenção, jovem, crescimento. E de repente também para o jovem empreendedor, para o pessoal aí, também vai poder contratar uma pessoa de mais idade, com mais experiência também, dentro daquele incentivo que possa ser dado, né? Sim. Exato. 11h29, próxima matéria. Corrupção e lavagem de dinheiro serão imprescritíveis agora pela CSP. A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que torna imprescritíveis os crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, a PL 5.236/2020. A proposta do senador Marco Duval, do Podemos, segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o relatório do senador Espírito de Amin, lido pelo senador Hamilton Mourão, torna-se imprescritíveis os crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. E é uma da necessidade para o Brasil, já que criminosos valem-se da compreensibilidade da legislação para postergar ao máximo o trânsito em julgados dos processos, fazendo com que eles prescrevam antes da sentença final. A corrupção é um crime de enorme desvalor, gera prejuízos diretos aos cofres públicos e perdas à população que vem comprometida à implementação de políticas nas áreas de saúde, educação, segurança pública, etc. Além disso,
A lavagem de dinheiro confere ar de legalidade às quantias oriundas não só da corrupção, como de vários outros crimes, como o tráfico de armas e drogas e os crimes contra o patrimônio, disse Mourão ao ler o relatório de Amil. As informações são da agência Senado. Olha só que coisa, hein? É um Olha projeto só que coisa. de 2020, né? Do senador Marcos Duval. E vou fazer um comentário breve aqui para quem nos ouve do que se trata o Instituto da Prescrição. Porque às vezes as pessoas ficam ali meio sem saber, né? Ah, mas prescrição, o que é essa prescrição? Prescrever é o tempo para punir. Porque o crime não pode se perpetuar no tempo. Nem o crime, nem a possibilidade de você ingressar com uma ação, você cobrar uma dívida, por exemplo. Dívidas, dependendo do caráter da dívida, são 10 anos, 5 anos, para que você não fique aquilo ali ad eterno, podendo processar a pessoa durante tanto tempo. Então, a prescrição para esses crimes se trata disso, o tempo de punir. O projeto do senador Marcos Duval é isso, para que esses crimes não tenham prescrição e que sejam imprescritíveis, ou seja, pode punir a qualquer tempo. Um exemplo que trago aqui, não querendo falar, mas impossível não falar, é a questão do presidente Lula. Muitos dos crimes que o presidente Lula, né, possa ter cometido ou cometeu, de acordo com o julgamento, no julgamento do Petrolão, prescreveram. Não serão mais passíveis de punição, porque como vai ter que julgar tudo novamente, voltar e julgar de novo, serão prescritos a maioria deles. Então, é um bom exemplo para se usar nessa questão. A gente teve essa questão do Collor, que foi condenado, né, por corrupção. Sim, o ex-presidente Collor. Se o julgamento se arrasta, essa é a questão, se o julgamento se arrasta, passa de 4 anos, começa a se prescrever os crimes ali, olha, já está com 5 anos, então aquele crime que aconteceu em 2018 não pode ser mais julgado. Passou mais um ano, o 2019, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Exatamente. Se pretende com que esses crimes eles não desapareçam do cenário político, né, principalmente do cenário político, e que possa realmente acontecer uma punição. O meu ponto aí, realmente, eu acho a medida muito boa, porque no Brasil a lista de crimes envolvendo a corrupção, infelizmente, ela é gigantesca e é um grande ralo para os recursos públicos, né? Então, realmente é uma medida muito boa e que vai trazer um pouquinho mais de segurança jurídica para o Brasil. O meu ponto é, quem está julgando? A forma com que vai ser julgado? Ou será que a gente só vai estender um pouquinho quando a pizza vai ficar pronta? Esse é meu medo. É aquela questão, né? Eu li a matéria, me veio um ar de riso, claro, porque primeiro é algo que já não deveria existir, essa prescrição em determinadas situações, principalmente essas que lidam com o poder. Essas deveriam ser aí realmente uma condição, porque quando você lesa um cofre público, você está lesando a vaga na UTI, você está lesando a vaga na creche, você está lesando um transporte, você está lesando uma aposentadoria. É isso que você está lesando. É uma nação. Você está lesando uma nação. E aí você fica com ar de impune, né? Você fica aquela situação de impunidade. E veio agora, eu não sei se foi aprovado, já segue para a Câmara dos Deputados, se já vai virar lei, não sei, não consegui me ater ali na matéria. Mas se isso aconteceu, maravilha, né? Que passou pelos... Vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer, ainda vai para o plenário. Vai para a Comissão de Constituição. Para essa comissão. E ainda depois ainda tem a sanção presidencial. Isso. Será que vai passar pela sanção assim? Então, se não passar pela sanção, volta para o Senado derruba o veto se quiser e promulga. Sem problema. A questão é, o Senado vai aprovar? Exato. Não interessa, né? Eu acho que dificilmente é um projeto de lei que vai ser levado a efeito, que vai virar lei, né? Vamos falar assim. Porque não é do interesse dos próprios políticos que esse tipo de legislação... A lei não vai retroagir para prejudicar. Isso é um ponto importantíssimo. O não retroagir da lei. Ou seja, alguém poderia pensar assim, putz, que legal, então Lula vai ser preso de novo. Não vai. Não. Ali já se tornou trânsito em julgado, infelizmente, a coisa já acabou e já foi. Então... seria daqui para frente. Da promulgação para frente. É óbvio que aqui no Brasil a corrupção ela não parou.
Então, e ela não vai parar. A gente já tem denúncias aí com o novo governo. Então, Sim. a coisa vai continuar. Daqui para frente você poderia realmente punir. A questão é, muitas vezes tem alguns processos que eles são extremamente ágeis e rápidos. Você piscou o olho, ele já foi, está julgado, a pessoa está condenada. Só que para outros, por alguns interesses, o processo fica parado, se tem aquele termo, né? Sentou em cima do processo. Então, infelizmente, isso também acontece, e o meu medo é que essa lei com a imprescritibilidade, ela cause esse efeito, de que o processo fique lá parado e ele simplesmente não ande. Além do que, a lei penal só retroage para benefício do réu, chamado indúbio pro réu, nunca para prejudicar. Então, se sai alguma lei nova que prejudica o réu, ela não pode ser aplicada. Só será aplicada se favorecer o réu. Ou seja, nas outras situações, na esfera civil e outras situações, é mantido o que se tem, a prescrição da forma que é. Sim. Nos casos de corrupção aqui fica imprescritível. Exato. Olha que palavra bonita, hein? 11h36, próxima matéria. Projeto que dificulta a devolução de bens de acusados de tráfico e aprovado pela Comissão de Segurança Pública. Aprovou nesta terça-feira o projeto que estabelece hipótese de não restituição de bens do acusado por tráfico de drogas no caso de extinção da punibilidade ou de nulidade do processo, a PL 2522, quando houver elementos probatórios independentes das provas ilícitas. Do senador Sérgio Moro, a proposta foi aprovada com a emenda do relator senador Alessandro Vieira, pela qual, no caso da nulidade do processo, a não devolução dos bens apreendidos dependerá da retomada da ação penal ou da apresentação de uma nova denúncia contra o acusado. A informação é da agência Senado. Ou seja, o senador emendou e deixou um pouco mais rígido, né? Não, na verdade ele deu uma flexibilizada ali. Flexibilizou? O projeto de lei, esse projeto de lei é do ex-juiz Sérgio Moro, agora senador. O que ensejou esse projeto de lei? Todo mundo lembra aqui do André do Rap. Mas vão devolver o helicóptero do André do Rap. O que aconteceu no caso do André do Rap? Uma nulidade. Por mais absurdo que seja, você vai devolver os bens de um helicóptero para um traficante? Sim, porque a lei precisa ser aplicada e é nossa obrigação. A regra é essa. O que aconteceu no caso do André do Rap rapidamente? Quando a Polícia Federal chegou para prender o André do Rap, ela tinha um mandado. Prisão temporária do André do Rap. Quando a polícia chega na mansão que ele estava, lá em Angra dos Reis, prendem o André do Rap, mas encontram 10 celulares, um helicóptero, um monte de dinheiro, um monte de coisa. Contudo, por uma ineficiência do próprio sistema judiciário, o mandado só continha o pedido de prisão. Não continha busca e apreensão de bens e outras coisas. Então, o que o advogado fez, e a meu sentir brilhantemente, afinal ele tem que aplicar a lei e defender o cliente dele. Opa, essa prisão é ilegal e a apreensão de todos esses bens é nula. Vai ter que ser feito tudo de novo, assim como aconteceu com o julgamento do presidente Lula. O André do Rap, esses bens foram devolvidos para o André do Rap, porque vai ter que ser processado novamente para que se busque esses bens. Então, por isso aquele episódio, né, da devolução do helicóptero. E nesse interregno, o ministro Marco Aurélio também concedeu um habeas corpus para o André do Rap, porque também havia nulidade nessa prisão. Quando ele foi solto pelo habeas corpus, não é bobo nem nada, fugiu, está foragido até agora. Então, quando saiu o novo mandado de prisão, ele já tinha, né, fugido. Mas foi isso que aconteceu. Então, o que o projeto de lei do senador Sérgio Moro quer? Que esses bens apreendidos não sejam devolvidos. Porque realmente foi um escárnio que nós assistimos, mas a lei foi aplicada. Fruto de uma ação ilegal, de uma atitude ilegal, providos por uma condição ilegal, mas que, em detrimento da lei, pertencentes àquela pessoa, não estavam ali no escopo do mandado. Então, agiram fora da lei. Agiram fora da lei. E o projeto é o seguinte, tá? Mas se esse helicóptero, essa casa, esse dinheiro, esses celulares, o que proporcionou isso? Dinheiro do tráfico? Atividade ilícita? Então poderá sim ficar retido.
Meu ponto aí é que, mais uma vez, são feitos penduricalhos nas nossas leis penais e não se tem uma reforma completa do Código Penal. Nós temos um Código Penal que é da década de 40 e ele precisa urgentemente ser atualizado, não só o Código Penal, mas também o Código de Processo Penal, que vai definir a forma com que essas pessoas podem ou não ser presas. Esse caso do André do Rap causou um constrangimento gigantesco, principalmente para o judiciário brasileiro. Sim. Porque quando você pegou bens utilizados para o tráfico e até empenhou esses bens para o uso das forças públicas, depois eles tiveram que ser devolvidos. Aquela cena do selo sendo retirado é extremamente constrangedor para o nosso Estado. É lógico, o advogado, como bem disse a doutora Denise, não tem culpa nenhuma, ele fez o trabalho dele de modo brilhante, acabou. Só que é constrangedor demais o Estado brasileiro ter que devolver, depois de já ter empenhado para o uso das forças públicas, para um traficante. Especialmente porque demonstra uma ineficiência da própria polícia ali. Porque eu vou prender um traficante, o que eu vou encontrar lá? Certamente eu vou encontrar droga, dinheiro. Então, o mandado já teria que ter arrolado todos esses bens para não acontecer essa nulidade. Então, foi uma atrapalhada. Para não doer menos para a sociedade, nós vamos imaginar que a lei foi cumprida. Exatamente, em resumo é isso. Para não doer menos, né? Mas a lei foi cumprida. Não fizeram direito, cumpriu-se a lei. 11 horas mais 42 minutos, vamos à próxima matéria. Câmara aprova limite para juros no cartão de crédito e no Desenrola Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta que remete ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites para os juros do cartão de crédito a partir da sugestão do mercado. O texto também contém as regras do programa de renegociação das dívidas do Desenrola Brasil. Os deputados aprovaram o substitutivo para o relator deputado Alencar Santana, do PT, para o projeto de lei 8.685 de 2022, do deputado Elmar Nascimento. Segundo o texto, a CMN deverá aprovar limites para juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura das modalidades rotativo e parcelado do cartão de crédito. O texto aprovado prevê a portabilidade da dívida do cartão de crédito e de outros débitos relacionados a ele, mesmo os que já parcelados pelo próprio cartão. Assim como o consumidor poderá buscar ofertas de juros menores para equacionar sua dívida. Também foi incluído no projeto o texto de medida provisória 1176/2003, que cria o programa Desenrola Brasil a fim de incentivar a renegociação de dívidas, ofertando garantia para aquelas de pequeno valor, R$ 5.000. O plenário rejeitou todos os destaques e a proposta segue para a votação no Senado. As informações são da agência Câmara. Bom, a Casa de Leis determina que a Comissão Monetária, o Conselho Monetário Nacional, que defina quais são os percentuais de juros para o cartão de crédito, para esse calabouço que é o cartão de crédito. Calabouço. Qual é a situação que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês? Uma taxa Selic de 13%, 13,5%, 14%. Nós temos uma inflação que dizem que dá em 2, 3, 1,5%. Mas o juro do cartão de crédito e qualquer outro juro na compra de veículos, qualquer tipo de empréstimo, principalmente aqueles que a garantia e o risco são maiores, os juros são estratosféricos. Eu deixo para uma comissão definir isso, ou eu, na verdade, deveria definir isso em lei, de que os juros não podem ser superiores a um percentual acima da taxa Selic. Ou isso é bagunçar o mercado. Ou, na verdade, eu quero dar essa permissão, essa promiscuidade dentro do empréstimo, do capital, que vem para, na verdade, especular o mercado financeiro. Sim, muito bem dito. O projeto quer que a dívida não chegue mais do que o dobro, o que me parece justo. Porque o que acontece? A gente até falou disso aqui na semana passada, né? Quem não está usando o cartão de crédito no Brasil está vivendo errado aqui. Não é? A maioria está usando. Então, quando você coloca essa dívida sem um critério, sem um parâmetro, num juros abusivo e galopante, é impossível que se pague. E o Desenrola Brasil, a meu ver, a meu sentir, veio para isso, para que você consiga
parcelar ali de uma maneira justa, porque então você tem uma dívida de 1.000 que você não consegue pagar nunca, aí você parcela aquela fatura, aí paga duas, aí enrola, não consegue pagar, enfim, vira uma bola de neve que você nunca vai conseguir pagar. Então, eu acredito que essa medida é positiva para que se regulamente isso, sim, e como bem disse o Márcio, né, que tenha um parâmetro e não fique uma terra sem lei, sem previsibilidade, sem nada. Hoje houve uma manifestação da Febraban falando sobre essa questão da limitação dos juros do cartão de crédito e que isso poderia até retirar o crédito do mercado, que cerca de 40% do mercado, aliás, dos créditos oriundos do cartão de crédito, eles movimentam a nossa economia. Ok. O ponto ali é o seguinte: os juros aqui no Brasil eles são realmente um negócio assustador, né? Eu sou um grande defensor do livre mercado nesse aspecto, de que as pessoas devem se autorregular, mas tem coisa que não dá certo. Os bancos eles realmente abusam, e abusam muito, né? Essa questão dos juros do cartão de crédito ser limitado a 100% em um ano, eu não sei. 176 no parcelado, 437 no rotativo. Eu não sei 445 ao ano. Eu não sei se realmente causaria um prejuízo para o sistema financeiro, né? O sistema financeiro brasileiro ele é bastante saudável, né? Então, agora também não sei se essa medida de 100% seria ainda o ideal. O fato é, existe um abuso por parte dos bancos que precisa ser coibido, e eu não sei até que ponto o governo vai conseguir regulamentar esse ponto, porque o mercado realmente ele se autorregula, ele vai dar um jeitinho de cobrar uma taxinha a mais, alguma coisinha ali para ele poder lucrar também. É interessante assim, quando o banco ganha dinheiro, eu não vejo ninguém reclamando. Na hora que quebra, corre para o governo. Então é sempre o dinheiro público que está ali à frente. Que eles realmente tenham uma participação dentro do mercado, tem, mas não é porque são bons moços, não é isso, ninguém. Longe disso. Muito pelo contrário, estão ganhando. O Pix tirou uma graninha das maquininhas de cartão, de um das percentual, taxas, das de taxas. TED, O Pix mexeu com isso, porque prova que, na verdade, o dinheiro acabava sempre tendo um custo de circulação por parte do banco. Se a gente já deposita o dinheiro no banco, você ainda vai pagar, é mais para transferir ele para lá ou para cá? É uma loucura, né? E se você olhar de acordo com o sistema financeiro de outros países, principalmente na Europa, você vê que é muito mais equilibrado do que aqui. Esse custo da movimentação do dinheiro, ele realmente movimentou aí bilhões e tirou bilhões dos bancos que estão tentando compensar de alguma forma. De repente, se baixar os juros, o pessoal pode até começar a fazer doação de órgãos, né? Porque o rim está empenhorado, o fígado também, deixa lá no banco, porque senão você não segue. Porque está demais, gente, está realmente difícil. Vamos aguardar aí o bom senso, né? Sim. E que faça uma regulação. E a inadimplência no Brasil está muito grande, muito. Um dos... É absurdo, parece absurdo, mas acaba não sendo. Esse programa Desenrola, ele tem um dos requisitos, né, dos parâmetros que ele segue ali, são para pessoas que devem até R$100. R$100. Tem pessoas com o nome negativado por causa de R$100. Então aí você veja, nossa, mas a pessoa está devendo R$100? Tá. Tal é o nível de inadimplência e endividamento do brasileiro. E aí quando você soma essas dívidas de R$100, me parece que chega a 1 bilhão. Então é muita gente devendo R$100. A gente não está falando de sonegadores ou mal pagadores, nós estamos falando daquele que passa com uma dificuldade financeira e enfrenta um problema no mercado. Exatamente. E que tem o cartão de crédito como uma extensão do seu orçamento. E paga por isso. 11h49, próxima matéria. Zanin obriga o governo a fornecer remédio mais caro do mundo à criança. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, confirmou na terça-feira, dia 5, que o governo federal deve fornecer o medicamento Zolgensma para crianças de 2 anos de idade. O remédio, que é usado para o tratamento de amiotrofia espinhal, AME tipo 1, custa cerca de 6 milhões e é considerado o mais caro do mundo. O caso chegou para o Supremo por meio de recurso da família da criança para derrubar uma decisão judicial que havia negado o acesso ao medicamento, que foi incorporado no ano passado ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Ao analisar o caso, Zanin afirmou que o medicamento já foi comprado para ser aplicado na criança e não há dúvida sobre a eficácia do remédio após a incorporação pela rede pública de saúde.
julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, restabelecendo os efeitos da decisão que obrigou a União Federal a fornecer o medicamento pleiteado, o qual deverá ser ministrado exatamente de acordo com as orientações médicas dos profissionais de saúde que assistem o reclamante, decidiu o ministro. A AMI é uma doença rara, degenerativa, transmitida de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. As informações estão na Agência Brasil. Justiça. Justiça. Não me interessa o preço do remédio. Sim. Justiça, quero parabenizar aqui ao advogado que conseguiu essa decisão, né? É bom que fique claro aqui, essa decisão não abrange todos os portadores da AME, que é uma doença degenerativa muito difícil, triste, o tratamento é muito custoso. Essa decisão atinge apenas essa pessoa, né, essa criança. O advogado muito combativo e certíssimo entrou com esse recurso no Supremo Tribunal Federal. Meus parabéns ao ministro Cristiano Zanin, que concedeu e decidiu que o governo tem que sim custear o medicamento, que é caro, mas que, veja, é necessário e sim, foi feito justiça, até porque nesse país se gasta dinheiro com tanta bobagem, né, com tanta coisa, então quando a gente vê o nosso imposto sendo gasto numa questão como essa para o tratamento de uma criança, é aquele imposto que a gente paga com gosto, né? Pelo menos uma decisão aí para sabermos que o nosso dinheiro está sendo usado de maneira correta. Entendo que, mais uma vez, o ministro Cristiano Zanin agiu de modo correto, né? Para quem muito criticava, aí, desde a entrada do Cristiano Zanin, ele acertou mais uma vez. É dever do Estado fornecer esse tipo de medicamento. A gente paga imposto justamente para isso, para que quando aconteça uma situação mais grave, mais aguda, que o Estado haja. Ele tem que ter a sua mão e realmente colocar e proteger o seu cidadão. É muito fácil a gente ficar falando aqui de SUS universal, essa coisa toda, como o SUS é bonzinho. Vamos lembrar uma coisa, eles se negaram ao pagamento, precisou ir ao judiciário, o judiciário falou assim, não é bem assim, se você garante a saúde para todo mundo, é para todo mundo mesmo e sob qualquer circunstância, vai lá e pague. Então acho que a medida foi muito correta por parte do ministro Zanin. Eu não sei qual é a composição do custo desse remédio, para ele ter a composição do remédio, para ele ter um custo tão alto assim. Uhum. Não sei qual é se na verdade é a patente, se é uma substância que vem da Lua, não sei. Não sei o que é, mas realmente é um valor exorbitante, é astronômico. 6 milhões. E eu vou lembrar aqui o ministro José Serra, quando ministro da Saúde, que quebrou a patente do coquetel da AIDS, contra a AIDS. Sim. Quebrou a patente e falou, aqui nós vamos quebrar a patente, porque isso é uma questão de saúde pública. Nós falamos aí do lobby financeiro que teve do sistema financeiro nacional com juros absurdos, também existe um outro lobby que é o lobby farmacêutico. Sim. E a gente observou isso muito bem durante o período de pandemia. Basta ver que quem fez a aposta de comprar ações dessas companhias farmacêuticas faturou muito dinheiro. Inclusive, sim, as próprias estão faturando e são uma das maiores empresas do mundo aí hoje. Então, não é simples. É uma situação em que eles faturam muito dinheiro e realmente essa questão da patente é algo a ser visto. Os 16 milhões, ele realmente está justificado? É um valor altíssimo. E bem como disse ali, é uma doença que afeta alguns brasileiros, né? Não temos os números que são afetados, mas diante disso, tem que haver um bom senso, né? Um bom senso, porque não se trata disso, se trata de uma vida. 6 milhões, eu digo, não é o preço que nós estamos discutindo, nós estamos discutindo a acessibilidade. Exatamente. Para ser acessível a todos. E o governo tem que cumprir a sua... O que são 6 milhões, né? Para 1 bilhão e 800 milhões para a compra de um carro. E com tantos gastos que a gente vê, né? Com viagens, 6 milhões, com jantares, com nada. Para ministro que voa de lá para cá, de graça na FAB. Lagosta. Só para se destacar, 6 milhões aí é um custo até baixo de uma viagem de uma certa primeira-dama e coisas do gênero. Tá valendo. Economiza ali e gasta lá. 11h55, próxima matéria. Eu estou falando próxima matéria aqui, mas nem sei comentar.
Planalto refaz galeria de foto colorida de Lula ao lado de Bolsonaro em branco e preto. Painel com as fotos de todos os ex-presidentes custou R$11.000 para ser feito após ser destruído no 8 de janeiro. Lógico, gente, isso aqui é matéria do Estadão, dá destaque lá no Estadão. É interessante isso. Eu não sei se é o rito, que o atual tem que ser colorido, o anterior tem que ser preto e branco. Mas o pessoal não está perdoando nada, né? Não, eu não vi maldade nessa questão, não, até porque. Não até é só o porque Bolsonaro, todos os outros estão todos em preto e os branco. outros, e vou fazer justiça aqui a quem deve cuidar dessa galeria. Certamente deve ser um historiador, um curador muito competente e com certeza observou as regras que uma galeria e esses lugares têm. Uma delas é manter as fotos em preto e branco de quem já saiu e até mesmo de quem já faleceu, né? Quem já não está mais entre nós, então o presidente Lula ficou ali colorido. Mas claro que a internet não perdoa, não é? Em tempos difíceis como estamos vivendo, de tanta briga, tanta polarização e tudo mais, realmente ficou caricato e vai ensejar aí muita piada, muito meme, muita contestação. Para descontrair, né? Esse tipo de matéria, ele mostra o quanto o Bolsonaro ainda é muito popular, né? Porque realmente é um procedimento comum. Quando o presidente ele sai, o outro ele fica em foto colorido e os outros ficam em preto e branco. Para dar até essa ideia de passagem, do tipo, passou por aqui. Inclusive tem fotos do Lula em preto e branco, porque ele foi o presidente anteriormente. Mas mostra também a força que o Bolsonaro tem. Tudo que envolve ele se torna uma polêmica e moda. Então, é um negócio realmente surpreendente e muito maluco, até para falar a verdade. Mas assim vive. Faz parte do rito, é assim mesmo, não tem nada demais, não é proposital. Sim. Não, deixa a minha, não, companheiro, não é nada disso. Aliás, até é da tradição. É da tradição. Uma coisa assim até curiosa, na Basílica Vaticana lá de São Paulo Apóstolo, existem todas as figuras dos papas, desde São Pedro até o último, que é o Papa Francisco. Há quem diga, né, que quando terminar os espaços ali daquela igreja, que o mundo acaba também. A saber, em Brasília ainda tem bastante espaço para ser colocado. Vamos ver o que vai dar aí. Vou fazer outro. Mais uma parede, mais uma parede. Aumentar a parede, fique tranquilo. Então já pega o outro lá. Não, esse aqui tem 2 mandatos, coloca aqui embaixo dele 2. Vai ajustando. Não, é dos espaços. Mas, na verdade, é algo que vai para a internet, que está nas manchetes, mas que a gente sabe que não tem nenhum viés de maldade, de provocação, muito pelo contrário, é o rito natural, mas que são coisas que ficam marcadas, né? Sim, e a gente não pode deixar isso passar. 11h58, próxima matéria. Santos anuncia auxílio emergencial às vítimas de incêndio. A Prefeitura de Santos está dando total apoio às vítimas do incêndio ocorrido no caminho São José, no dique da Vila Filda, na zona noroeste de Santos. Inicialmente, a Prefeitura ia oferecer um auxílio emergencial para as famílias se reestruturarem até serem atendidas com moradias definitivas por meio de programas habitacionais. Para isso, o prefeito Rogério Santos já decretou situação de emergência publicada no Diário do Município nesta quarta-feira. Foram cadastradas inicialmente 260 famílias. Nos próximos dias serão cadastradas as pessoas que tiveram as casas afetadas pelo fogo. As famílias serão acompanhadas por assistentes sociais e psicólogos que vão avaliar as informações para que seja feito um encaminhamento específico para atender às necessidades de cada morador. O primeiro auxílio emergencial, que deve ser pago ainda esse mês, será de R$ 1.200, R$ 600 de ajuda para o parcelamento de aluguel e mais R$ 600 para o apoio na compra de pertences perdidos no sinistro. A partir do segundo mês, as famílias passarão a receber R$ 600 por mês. Esse valor será pago até que elas sejam atendidas com moradias dentro dos programas habitacionais desenvolvidos pelo município. A Companhia de Habitação da Baixada Santista, Coab Santos, vai utilizar o cadastro da Secretaria de Assistência Social para verificar se essas pessoas já integram o grupo de moradores atendidos pelas 1.120 unidades do conjunto habitacional Tancredo Neves 3. Caso sejam encontradas famílias com residências atingidas no incêndio dentro desse grupo, que ainda não foram para as unidades, a Coab fará a antecipação da transferência para os apartamentos. Santos conta com 1.298 unidades habitacionais em construção, sendo 1.014 para o atendimento de famílias que vivem em palafitas.
Outras 2.300 unidades serão construídas em projetos que aguardam recursos dos governos federal e estadual. Bom, a cidade de Santos, de incêndios, que acabou, né, com a residência de mais de 100 famílias e que agora vive essa situação de dar Triste. assistência e dar o atendimento e do encaminhamento para que se solucione essa questão habitacional. É lógico, existem empreendimentos habitacionais sendo realizados? Sim, mas já existe um cronograma. Como isso agora aconteceu, há uma mudança nesses cronogramas e há uma necessidade séria de que essas pessoas sejam alojadas, seja no aluguel, no auxílio aluguel ou nas unidades habitacionais. Perfeito. As ações agora estão sendo tomadas diante do que aconteceu. Só que, na verdade, o país sofre com essa questão da defasagem habitacional e dos programas habitacionais que não alcançam o número necessário de unidades. Você vê, o número de unidades, 2.900, mais 2.000 e pouco, e não alcança. A cidade é empolvorosa por uma questão agora de alocação dessas famílias. Sim. E aí, 100 famílias entram agora numa fila de espera e 100 famílias ficam 100 vezes mais atrás. 100 unidades atrás agora. Exato. Então, como é que a gente funciona? Como solucionar isso? A pergunta que eu deixo para o nosso poder público, seja federal, estadual, municipal, vou deixar essa pergunta no ar. Por que essas famílias estão lá? Essa é a resposta que nós queremos. Nada além disso. Porque é tragédia após tragédia, esses incêndios nessas regiões, infelizmente, não são raros, não é uma exceção, acontecem. Então, uma pergunta que deixo aqui no ar: por que essas famílias estão nesses lugares, né? Certamente não é por opção delas. Essa resposta nós já temos. Dito isso, vou deixar aqui 2 endereços para quem queira ajudar essas famílias com água, roupa, fralda, itens de higiene, alimentos não perecíveis. Na Prefeitura Regional da Zona Noroeste, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, que todo mundo conhece, número 456-460, essa Prefeitura Regional está recebendo doações. E também no Fundo Social de Solidariedade, na Avenida Conselheiro Nébias, 388, no bairro da Encruzilhada. Pessoal, vamos doar, vamos ajudar, porque a situação está bem precária para essas famílias. Infelizmente é mais uma consequência da desordem urbana no Brasil, né? Eu sou uma pessoa muito chata nesse aspecto e eu costumo falar que, infelizmente, as cidades aqui no Brasil são muito feias e muito desorganizadas. E a desorganização das cidades, ela cria esse tipo de consequência. Porque quando você tem uma zona da cidade que ela não está devidamente urbanizada e ela tem esse tipo de situação que são essas residências que essas pessoas infelizmente não têm culpa, elas precisavam morar em algum lugar e acabaram indo lá para aquele lugar e ficando em condições precárias. Então é dever do poder público em ajustar tudo isso. O déficit habitacional no Brasil, ele é gigantesco, mas ele só vai ser resolvido com um planejamento urbano. Não adianta a gente ficar fazendo assim, vamos construir. Calma. Onde nós vamos construir, de que modo nós vamos construir. Se o poder público não tomar esse tipo de atitude, essas tragédias, infelizmente, serão recorrentes. E isso precisa ser resolvido. Porque talvez não tenham, não ocorreram perdas de vidas, mas uma dessa poderia ter acontecido. Quando é só a coisa material, o povo brasileiro ele é realmente muito solidário e ele vai ajudar essas pessoas, eu não tenho dúvida disso. Só que a gente precisa de uma solução definitiva para isso. Não dá para toda hora ter um incêndio, ter uma tragédia. Uma coisa, até fugindo um pouquinho desse assunto, mas coligado também. Nós estamos chegando aqui na primavera, nós vamos ter o nosso período de chuvas, essa coisa toda. O poder público tomou alguma medida para prevenir essas tragédias? Porque elas vão acontecer. Nós estamos em um ano de El Niño, sabemos que temos eventos climáticos aí extremos, então vão acontecer. O poder público tomou alguma medida para isso? Infelizmente não. As tragédias vão acontecer de novo. Rio Grande do Sul, 27 mortos. Outro ciclone. Outro ciclone. São desastres naturais que estão acontecendo já há algum tempo. Sim. Já a natureza dando seus sinais e marcando a época. Nessa época isso vai acontecer. O que a gente sabe que todo ano vai acontecer. É o que você bem falou. São previsíveis, exatamente. E nada é feito, né? Quanto à questão do projeto habitacional, nós temos um exemplo, já comentei sobre ele na matéria anterior, eu vou comentar agora de novo.
quando José Serra era governador do estado de São Paulo, por uma determinação judicial, houve-se a desafetação das cotas. Os bairros cotas na cidade de Cubatão, houve-se toda uma desafetação. As moradias foram retiradas, os moradores foram transferidos dentro de um programa, um dos maiores programas habitacionais do mundo. Se já foi feito uma vez, Pode ser feito novamente. Pode ser feito de novo, exatamente. Sim, sim. E se a gente observar, quando a gente começa a subir aqui a rodovia dos imigrantes, você vê que tem uma área ali de mangue que está sendo ocupada. Eu não me recordo o nome ali, para ser bem sincero. Mas é uma área ali que está sendo ocupada. Aquilo é perigosíssimo, porque justamente dá ensejo para esse tipo de situação, para esse tipo de tragédia. Então é dever sim do poder público, que tanto adora arrecadar dinheiro do contribuinte, de promover uma organização urbana e dar moradia para quem precisa. Então isso precisa ser feito para ontem, e é uma questão de sobrevivência, infelizmente. Prioridade, planejamento das cidades, você tem que fazer um planejamento de como você quer projetar a sua cidade, prioridades, você precisa sim sanar essa questão da habitação, sanar a questão social, sanar a questão da empregabilidade, e tudo isso só depende de um setor, do governo. Exatamente. Tem que haver interesse, né? Aí diz tudo, havendo interesse, não só no período eleitoral, né? Sim. Mas durante o exercício todo essa política de Estado. Infelizmente, aqui no Brasil, principalmente nas prefeituras, a gente parece que existe um sono de 3 anos, né? A prefeitura trabalha 1 ano, dorme 3, trabalha 1 ano, dorme 3, e assim vai sempre bem muito próximo da eleição. Olha, vamos fazer obra. Todas as cidades se tornam canteiros de obras. Mas e durante os 4 anos, por que nada foi feito, né? Então, eu acho que a gente precisa também ficar um pouquinho mais de olho nesse tipo de coisa. Eu só posso discordar com você só em um ponto. Claro. Eu acho que não é o governo que dorme, quem dorme é o eleitor. Exato. É ele que está dormindo. É muito bem ressaltado, porque ele tem o direito de escolha, mas ele não faz a ele não escolha. Cobra, ele Exato, votou, ele não cobra. Eu sou obrigado a votar. Não. O voto é responsabilidade sua. Você tem um governo que merece, que escolhe. E não só o governo municipal, quando nós estamos falando aqui do prefeito, mas também os vereadores. Em muitos países, o cargo de vereador, ele é voluntário. Aqui no Brasil, vocês já pararam para perceber o quanto que custa para o Estado pagar vereadores? É um custo altíssimo, na casa dos milhões, para não dizer bilhões. E o vereador, ele faz exatamente o quê? Você sabe o que o seu vereador está fazendo? O cara que você votou, ele foi eleito? Se ele foi eleito, você está cobrando ele? Porque muitas vezes se cobra, eu quero um ponto de ônibus, eu quero um nome de rua, eu quero uma coisinha. Não, a gente precisa disso, é planejamento. Planejamento e infraestrutura, é tudo que falta para o nosso país e que a gente não consegue cumprir. Fiscalização, né? Também. Tem cidades aí que o orçamento da Câmara é maior do que o orçamento de outras cidades. Exatamente. É assustador. A Denise está ali, você quer comentar alguma coisa? Não, tá perfeito. 12 horas mais 8 minutos. Chegamos ao final, Maria Clara? Chegamos ao finalzinho. Passou rápido. Programa muito gostoso de fazer. Obrigada, Márcio, novamente pela oportunidade, Maria Clara. Dr. José Luiz, que me acompanhou aqui na bancada. E eu finalizo porque amanhã é o feriado da independência do Brasil. Então, como monarquista, quero fazer aqui a minha homenagem ao nosso rei, nosso imperador, na verdade, Dom Pedro I. E deixo aqui uma curiosidade. Dom Pedro I foi conhecido como o Libertador e o Rei Soldado. Esses eram os apelidos, por assim dizer, né? Os nomes que Dom Pedro I, o nosso responsável, o nosso libertador, recebeu pela nossa independência e por toda a obra e por tudo que ele fez por nós. Então fica o convite para quem gosta de história e quer conhecer melhor a história do Brasil. Visite o Museu Imperial em São Paulo, que recebeu uma reforma, está muito bonito, e lá você vai encontrar o túmulo de Dom Pedro I e da Princesa Leopoldina. Vale a pena você aproveitar o feriado de 7 de setembro conhecendo a história do Brasil. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e um ótimo feriado e término de semana para todos. Maravilha, bem lembrado aí, ó, do museu, né? Olha só que bom. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Maria Clara, doutora Denise.
Tô adorando esse negócio de ser chamado de santista, hein? Cada vez mais eu tô gostando disso. Aproveitem bastante o feriado aí da Independência, como a doutora Denise falou. Um povo que conhece a sua história nunca é passado para trás. Então é bom a gente ver como tudo aconteceu, do porquê que hoje somos um Estado independente e toda a luta que foi travada. Não permita de modo algum que nenhuma ideologia roube o seu amor pelo Brasil. Nunca permita. É verdade. 12 horas mais 11 minutos. Agradecendo a participação dos. Lembrando que em Cubatão, o Teatro do Caos, tem a encenação dos Caminhos da Independência, que falam da passagem de Dom Pedro pela cidade antes de subir a serra e dar o grito às margens do Ipiranga, né? Tem toda uma situação, um desarranjo intestinal, chá de folha de goiabeira, toda uma coisa. Parado na nossa região, isso, né? A independência ia ser por aqui, mas aí resolveram subir e declarar. Você imagina, né? O cara já está furioso, invocado, sobe com dor de barriga e tudo mais, dá o grito, não tem jeito. Aliás, aproveitando o gancho, deixo 2 indicações de livros ótimos para quem gosta de história do Brasil e quer conhecer melhor, né, a história da família real. Os livros do Paulo Resulti, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Livros maravilhosos, sugiro que leiam para que conheçam esses bastidores, como o Márcio disse, né, da história da dor de barriga de Dom Pedro I, mas conheçam também outros assuntos, outros temas muito interessantes e, como bem disse o Dr. José Luiz, conhecer a nossa história é super importante. Perfeito. E no dia 8 também, feriado lá em Santos, que é dia da padroeira Nossa Senhora do Monte Serrat. Celebrem esse dia, vai ser uma sexta-feira que o católico vai poder poder comer carne, nunca se esqueçam disso. Isso, perfeito. 12 horas e 13 minutos, agradecendo a Maria Clara, agradecendo ao Dr. Júlio Santista, agradecendo a Denise, agradecendo a você. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais, no canal YouTube e também no site da Virtual. Lembrando que você agora ficou muito mais fácil acessar o site da Virtual, www.rv1.com.br. Você já acessou o site da Virtual, facilitando aí a digitação para você. Eu tenho dificuldade aqui nos dedinhos aqui. Tem gente que digita melhor no celular do que num segundo, mas eu pensei, opa, se para mim já vai facilitar, deve facilitar para mais alguém também, né? Essa é a posição. 12 e 13, aproveite o feriadão prolongado, temperatura aí, um pouco de chuva, sobe um pouquinho, pode dar sol, pode dar praia, aproveite da melhor forma que quiser e com a mordeira, lembrando que é 7 de setembro e não é nenhum dia de caça às bruxas, pelo contrário. É o dia de você parar e entender um pouquinho sobre a independência, a sua independência, a independência do país e o crescimento de uma nação. Você tem aí o passeio histórico pelos monumentos, né? Que em todos os locais, seja no museu, seja nas localidades, as cidades que realmente fizeram parte desse momento histórico e vale a pena ser relembrado. Se estamos hoje aqui, é porque antes existiu uma história para isso. 12 horas e 14 minutos. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.